Aleluia. Começamos hoje, damos uma pausa no nosso assunto sobre lendo a história dos patriarcas, porque todo mês de setembro eu tenho o hábito da gente fazer uma reflexão logo como cristãos, logo como um ser espiritual, mas saber que nós somos pessoas emocionais também. E de forma tão especial nesse mês, eu vou estar abrindo hoje, vou estar encerrando a quarta-feira, mas nós estaremos nas 3 próximas quartas-feiras, estaremos recebendo aqui 2 psicólogas em uma, não é psicoterapeuta não, esqueci, fugiu, mas da área de psicologia também, psicanalista, 2 psicólogas e uma psicanalista, todas elas cristãs, para estarem falando sobre esse assunto, mas trazendo uma claridade, irmãos, e quebrando alguns tabus também. Nós entendemos esse ser espiritual, esse homem, a nossa espiritualidade, e eu vou estar introduzindo hoje exatamente para estar trazendo como um pastor. Não sou psicólogo de formação, minha especialização é ciência da religião, sou graduado em teologia, mas tive muita oportunidade de estudar um pouco sobre, até nas minhas especializações, sobre uma das matérias que mais proveitosa foi para mim, a psicologia da religião, dentre outras, é óbvio, mas como pastor eu sempre gosto de trabalhar esse assunto, em trazer isso aos irmãos, esse esclarecimento, da gente não buscar o remédio errado. Você buscando o remédio errado com boa intenção não vai resolver o seu problema. Aí muitos falam assim: pastor, você está dizendo que oração, que jejum não resolve o problema? Resolve. Mas se o seu problema é físico, você precisa de tratá-lo de forma física. Então, Deus ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus ele cria o homem, o seu corpo, alma e espírito. Mas o que fica aqui é o seguinte, é que tem hora que a gente supervaloriza esse ser espiritual do homem, e esquece que Deus criou o corpo também. Aonde na Bíblia você encontrou Deus falando assim, que a sua alma, o seu espírito é mais importante do que o seu corpo? Você encontrou algum lugar? Quando eu digo as mesmas mãos que cria o material do homem, as mesmas mãos criadoras da alma do homem. Porque quando Deus cria o homem, Ele sopra vida no homem. Mas você vê que Deus ele participa de tudo, então não tem esse assunto que tem uma coisa mais importante do que a outra. É por isso que tem hora que a gente está tão indisposto a vir na igreja, tão indisposto a fazer alguma coisa para o Senhor, porque são questões que muitas vezes estão ligadas à nossa psique, mas provocado pela soma. Soma no grego é corpo, psique é alma, por isso que chama doença psicossomáticas. Psique, alma, somático, corpo. E a gente procura muitas vezes a saída com boa intenção, mas a saída errada, por falta de conhecimento. E eu não posso deixar, irmãos, de trabalhar esse assunto nesse mês de setembro, que é o setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E ver que, eu falei assim: pastor, mas você viu que o pastor fulano, a gente só repercute o assunto só depois que acontece o fato. Você viu o pastor, eu vou falar logo, pastor, estão suicidando, mas são gente que a gente está convivendo com ele todo dia. E está achando que o título de pastor, não estou falando do lado que deixa a gente tão assustado, mas muitas vezes a gente deixa de entender que nós somos pessoas. Eu já preguei esse texto aqui, só que o viés que eu vou pregar ele aqui hoje é uma pergunta. Você sabe o que é ser
espiritual? Você já se perguntou isso? O que é ser espiritual? Ah, pastor, espiritual é sentir o mover de Deus, é sentir um arrepio. Não. Ser espiritual, pastor, é ser santo, pregar, orar. Não. Isso são expressões de quem é espiritual. Mas o que é ser espiritual de fato? Vamos aprender hoje? Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Como eu disse, eu preguei esse texto recentemente. Mas eu vou pegar esse viés hoje e mostrar aqui como que Deus cria o homem espiritual. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não podereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, e conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam aqui, Deus havia criado o homem em perfeição. O que Deus havia criado era perfeito. Contanto que quando Deus ele cria o homem, usa-se a expressão: viu que Deus que era muito bom o que ele criara. Antes de criar o homem, você só vê a expressão na Bíblia dizendo assim, Gênesis 2, viu Deus que era bom, mas quando cria o homem, viu Deus que era muito bom. É interessante que o homem ele tinha um contato permanente com Deus. Ele tinha um contato permanente, o homem, Deus visitava o homem sem nenhum problema, o homem encarava Deus face a face, recebia Deus, glorificava a Deus, e era uma alegria que só ela. O homem era espiritual. O homem era espiritual. Por que o homem era espiritual? Porque o homem era ser humano. Estão comigo? A pergunta é o seguinte: o que é ser espiritual? É ser humano. Nada mais. É ser pessoa. É ser você. É saber das suas limitações. É saber das suas fraquezas. Reconhecer as suas fraquezas e saber que você não é melhor do que ninguém. Aqui agora você vai ver o argumento bíblico quando o homem deixou de ser espiritual. Quando o homem desejou ser igual a Deus. Simples. Deus que o homem perfeito, o homem era tão espiritual que o homem tinha contato com Deus. Só que ele recebe uma oferta para ser igual a Deus e começar a ter responsabilidades que Deus não havia criado ele para tê-las, que é qual? Ter conhecimento do bem e do mal. O bem o homem já conhecia, só que Deus não criou o homem com estrutura para conviver com o mal. Não. Deus criou o homem para conviver com ele, para conviver com a vontade dele, para conviver com o desejo dele,
Mas a partir do momento em que o homem agora, quando eu digo homem, eu digo o gênero humano, o homem e a mulher, a partir do momento em que agora o homem colocou na sua cabeça, eu posso escolher o que eu quero. Eu posso caminhar aonde eu quero, eu posso fazer o que eu desejo. A partir desse momento o homem arruma uma confusão para a cabeça. A partir desse momento o homem ele começa a sentir coisas, a começar a ser alcançado por problemas que antes não o alcançavam. E dentre eles a morte. E contanto que o Senhor ele vira para Adão, Adão, por que você comeu? Lá no capítulo 3, Deus fala assim, Adão, olha, do suor do teu rosto você vai comer, você vai se fadigar, você vai cansar, você vai colher do fruto da sua escolha, porque eu te criei para viver dentro da minha vontade. Mas só que agora o homem, ele começa a caminhar para o caminho que o distancia de Deus. Olhe bem, o homem, segundo Berkhoff, o homem ele é afetado em 3 áreas da sua vida. A primeira, intelecto, depois vontade e depois nos seus sentimentos. Primeiro, quando o homem ele é afetado no seu intelecto, é por quê? Porque no seu intelecto, que era um intelecto que ele só pensava em Deus, ele só pensava em agradar a Deus, é um intelecto que agora é incrédulo e orgulhoso. Veja como nós somos tão filhos de Adão por herança, que nós duvidamos muito fácil. O orgulho nos domina muito fácil. Você vê que a própria criança de pequena, o próprio Salomão fala que a astutícia está ligada ao coração da criança. A criança desde pequeno, ela já é orgulhosa. Ela já carrega um sentimento de é meu, eu quero, e você vê que depois a gente tem que ir ensinando a dividir as coisas, ensinando a fazer o que é certo. Depois, na vontade. Por que ele foi afetado na vontade? O homem, a vontade do homem era toda ela submissa à vontade de Deus. Toda a vontade do homem era entregue à vontade de Deus. Toda a vontade do homem era que o desejo de Deus fosse feito sempre. O homem não tinha problema algum, só que depois que o homem peca, ele desejou a partir de agora ser igual a Deus. Ser igual a Deus, ele desejou de ser igual a Deus. Ele agora não estava mais alegre em viver na vontade de Deus. Ele agora estava preocupado em viver na sua própria vontade. E por último, no seu sentimento. Por que ele foi invadido nos seus sentimentos? Porque o sentimento dele só procura a partir de então, a sua satisfação só está naquelas coisas que desagradam a Deus. Então ele foi afetado no intelecto, na vontade e nos seus sentimentos. O homem ele é agora escravo do pecado. O homem agora começa a herdar a consequência da escolha que ele faz. Mas por que ele perde? Mas por que ele é alcançado por tanta coisa? Porque primeiro, a vontade de Deus já não era boa, perfeita e agradável para ele mais. Porque segundo, ele queria ser alguém que Deus não fez ele para ser aquele alguém. O homem perde a sua espiritualidade a partir do momento em que ele deseja perder a sua humanidade em ser igual a Deus. Agora eu me volto para vocês aqui e nós começamos a conversar um pouco. Tem hora que a gente acha que é super-homem, super-mulher. E nós devemos tomar tanto cuidado que a palavra que nos induz a achar que nós somos tão importantes são aquelas
pessoas que estão perto da gente viram para a gente e falam assim: nossa, mas você consegue, você faz isso tudo, olha que fulano, aquelas comparações. Até do nosso lado pastoral, a gente tem que ter uma vigilância tão grande, porque de vez em quando você encontra alguém falando o seguinte: olha, na Bíblia, fulano de tal, a vida dele toda, ele acordava 4 horas da manhã para orar. Não, beleza. Só que aqueles homens que acordavam 4 horas para orar, eles dormiam 8:30 da noite. Não tinha Fiat na época. Não tinha Texid. Eu tinha hábito, né? Tenho oro ainda, claro, mas sempre acordava 4 horas da manhã. Eu saía 5 horas da manhã, mas acordava 4 horas para tirar o período de oração. Mas tinha dia, meu irmão, tinha dia que embrulhava no cobertor, tinha que dormir em 2 cobertores para ficar com o mesmo comigo, embrulhava tudo, e tinha hora que você estava falando Jesus, daqui a pouco saía até Genésio, tem misericórdia. Já aconteceu com você não, irmão? Teve irmão que até em vigília já acordou na vigília gritando: larga meu tijolo! O irmão dormiu na vigília, acordou gritando que tinha alguém roubando o tijolo dele. Tá, provas da vida, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Porque esse ato de querer não ser humano, querer provar que é algo melhor do que alguém, ali nós já estamos começando a caminhar num caminho que Deus não nos fez para viver naquele caminho. Nós devemos ter muito cuidado do chamado comparação, da chamada comparação, saber das nossas limitações, do nosso biológico. Você se conhece? Você se conhece? Porque tem gente que, sabe, se conhece: pastor, eu não posso comer isso aqui não, porque eu tenho alergia disso, eu não posso. Não, beleza, você se conhece um pouco, mas você conhece o seu limite? Ou você está querendo ir a um lugar que você não vai conseguir, mas você quer ir porque alguém está indo? Isso são os nossos desejos de ser Deus hoje. Porque hoje o ser humano, ele é valorizado, infelizmente, nós valorizamos as pessoas hoje pela utilidade que ela tem. Você sabe quem quer ser o amigo de verdade? É quando você não é útil mais para ninguém e ele te aproxima de você. Porque a utilidade aproxima um tanto de gente de você, mas a inutilidade só aproxima de você quem ama você de verdade, pelo que você é. Mas nós queremos sempre demonstrar que nós somos melhor do que todo mundo. É o nosso desejo de ser igual a Deus. Eu anoto uma outra coisa aqui. Então, desde então o homem pensa ser Deus e tem colhido sérias consequências disso. O homem pensa ser tanto Deus hoje, o homem procura ser tanto Deus hoje, que o homem hoje é o seguinte: olha, deixou Deus de lado em muita coisa. Hoje, não estou falando propriamente dos ateus, mas você vê que tem gente que não crê nem mais em Deus hoje mais, mas tem aqueles que falam em Deus, mas eles acham que eles são dono do próprio destino deles. Não é Deus que pela graça e misericórdia, Ele faz alguma coisa por nós. Uma outra coisa, a palavra que define essa geração hoje é independência. Se falar uma palavra mais atual, empoderamento. É ou não é? O empoderamento feminino, o empoderamento, a independência. Esse homem hoje, ele procura tanta independência, mas nunca se viu uma geração tão dependente de remédio para dormir. Tanta dependência para conseguir sair de casa. Eu não estou aqui criticando, irmão, e não estou aqui falando que doença psicossomática é demônio. Não é esse o meu objetivo. Mas é pegar num todo, é uma sociedade toda ela que prega tanta independência, tanto empoderamento, mas é uma sociedade doente.
Nunca se viu uma sociedade tão adoecida igual essa sociedade de hoje. Uma sociedade tão doente, em toda a mente doente. Se você for ligar a televisão ainda, parece que você está tomando remédio, mas remédio para te adoecer ainda mais. Tudo hoje nós somos todo lado nós somos circular de más notícias. Más notícias. Más notícias, de todo lado vem. Mas o homem desejou ser igual a Deus, conheceu o bem e o mal. Mas o homem disse que estava pronto para conviver com o mal. O homem disse que estava pronto para resolver os seus problemas. O homem diz que ele é dono de si mesmo. O homem diz que resolvia os seus problemas. Está aí o que está acontecendo na sociedade. Está aí o que está acontecendo no mundo. É o homem que disse: não preciso de Deus. É o homem que disse: tá, eu quero precisar de Deus somente na hora que eu quero alguma coisa. Mas na hora que eu tenho alguma coisa, eu não quero que Deus interfira na minha vida. Na hora das campanhas de realizar sonho, entope de gente. Mas na hora de falar, seja generoso com o que Deus te deu, some todo mundo. Oh, glória. É o homem dizendo: eu quero ser igual a Deus, eu quero conviver. Está aí o resultado. O resultado é qual? Hoje eu peguei alguma coisa, não mudou muito do que atualiza, mas isso é segundo a Unicamp. Aqui no Brasil, 17% da população já pensou em dar fim na sua vida alguma vez. 4,8% já elaboraram um plano. Resultado, no Brasil, a cada dia, morrem 32 brasileiros por dia, 32 por dia, em consequência do suicídio. Só é superado pelo câncer e a AIDS. Você vê que com tanto que nem anuncia, reportagem não fala. E a cada 40 segundos, se eu colocasse um reloginho ali, 40 segundos, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tenta suicídio. A cada 40 segundos no mundo. Isso é tão sério, porque tem um amigo, o pastor até da Lagoinha de Vila Velha, o pastor Anderson, que tem uma membro da igreja que ela trabalha naquela terceira ponte, naquela ponte que liga Vitória a Vila Velha. Quem já foi lá deve conhecer. E aquela ponte tem um ponto mais alto, que é de 60 metros, ali é um ponto de muito suicídio ali naquela cidade, naquela ponte. E essa irmã que ela trabalha, acho que na vigilância da ponte em geral, que tem câmeras, diz que o ponto onde as pessoas elas cometem suicídio, o ponto é um só. E ele diz que o mais interessante de tudo, não digo que é alegria, mas o mais interessante é que todo mundo que suicida lá, tira o sapato e pula descalço. Você vira para mim e fala assim: tem cunho espiritual? Tem, mas tem cunho de emoção também. Porque as pessoas são motivadas a repetir o que as outras fazem. Muitas vezes, a gente só atribui a demônio que tem coisa, porque no meio evangélico, eu digo, incluo a gente também, é mais fácil falar que a coisa é demônio, porque você chega ali e faz uma oração e tá bom, mas tem coisa que não é só oração, tem coisa que é acompanhamento, tem coisa que é de madrugada chorando com a pessoa, tem coisa que é ligando, tem coisa que é acompanhando, tem coisa que é ficando dias com ela, tem coisa que é acompanhamento. Então falar que é demônio é mais fácil, porque você ora para o demônio sair, o demônio vai embora. Só que eu aprendi uma coisa: guarde isso para o resto da sua vida.
Todo mundo conhece que é rato, né? Rato, aquele bicho asqueroso. Todo mundo já passou raiva com rato. Mas tem uma coisa, o que atrai o rato é o lixo. É ou não é? É lixo. Então deixa eu te contar uma coisa aqui. Não adianta botar o rato para correr se você não limpa o lixo. Sabe o que eu digo com isso? Não adianta mandar um demônio embora se não limpa o lixo que atrai ele. A gente quer orar para o demônio embora, mas não prega para a pessoa vigiar nas suas emoções, vigiar nos seus pensamentos, vigiar no que ele tem consumido na internet, vigiar no que tem lido, vigiar no que tem absorvido. Porque a Bíblia, eu vou citar pelo menos 2 versículos aqui, porque o tempo já manda eu parar. Primeiro deles é que há um probleminha nele aqui, que a gente interpreta ele errado. Tem até hino aí, mas tem compromisso com o que a Bíblia diz. Aqui em Jó capítulo 14, versículo de número 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão o seu rebento. Se envelhecer na terra, a sua raiz no chão, morre o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Se você ler até aqui, você vai achar que Jó está falando da gente, que nós somos a árvore, o cheiro da água, aí pega simbolismo, água, Espírito Santo. Não. A árvore aqui que Jó está falando é a árvore mesmo, porque no versículo 10 agora, é só ler mais um pouquinho que você vai entender, mas no versículo 10 Jó diz assim: o homem porém morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde ele está? Como as águas do lago se evaporam, e os rios se esgotam e secam, assim o homem se deita e não se levanta. Jó estava falando que esse é o homem. É o homem que não tem uma segunda chance igual a árvore tem. O homem que é passageiro. O homem que vai, o homem que morre. E o salmista no Salmo 103, versículo 7, o salmista Davi vai mais longe e diz assim: olha, ele se lembra da nossa, ele olha para nós e se lembra que nós somos pó. O que o homem precisa de entender hoje é a dependência que ele tem de Deus e quem ele é de verdade. A dependência que ele tem de Deus, o quanto ele depende de Deus, porque o homem está dizendo que ele vai conseguir resolver os seus problemas. Eu digo aqui direto para pessoas aqui hoje, que o seu problema vai acabar com você, a não ser que Deus intervenha por você. A não ser que Deus entre e batalhe por você. Porque aqui que Jesus ele nos ensina, principalmente Pedro dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por que Pedro manda lançar sobre Jesus toda a ansiedade? Porque nós não vamos conseguir viver com aquilo. O mal, o bem e o mal que Adão e Eva diz que iria viver, que ia resolver, Jesus lá na frente fala: pega e joga em mim. Porque você não tem estrutura para conviver com isso. Você não tem condições para viver com isso. E tem hora, irmão, que ir psicólogo, psiquiatra, não é coisa de doido não, é gente. Tem crente aqui? Se eu frustrei a fé de alguém aqui, infelizmente, tem hora que precisa de ir. Beleza, então você não concorda, então ok, então vamos dar uma ilustração. Tem um irmão aqui, tem não, né? Aqui sim, só ilustração, em nome de Jesus, não vai acontecer isso aqui. O irmão fala: ai, estou sentindo uma dor no coração, ai, é infarto. Você fala: irmão, vamos orar para esse irmão. Você faz isso? Pega o caboclo, joga dentro do carro e corre com ele para o médico. Não é, pastor Adão? Só que você foi andando, né?
tendo infarto, tinha 0,5% de vida, está aqui, dando glória a Deus, aleluia. Tá, ok. E tem pessoas com problema emocional, e nós não entendemos até hoje que o psiquiatra é um médico também. E até hoje a gente acha, não, quem vai para o psiquiatra é para fraco. Sou eu sou fraco. Porque forte é só Jesus. Você está entendendo? Eu como pastor, tem hora que eu começo a conversar com alguém, eu já falo, pastor, você precisa de tratamento, irmão. Você tem alguém para me indicar, pastor? Porque eu indiquei um agora recentemente, já está até melhorando. E aquele negócio, você tem que dar um jeito nessa mente sua aí, o seu pensamento não vai arrebentar com você. Pastor, meu irmão, vem cá, primeiro, passa para uma psicóloga, para conversar. Tem alguém para me indicar? Tenho. Vai. E começa a conversar, e começa a dizer, e vamos embora. Eu encerro aqui, só para te mostrar como que Deus tratou um homem, que estava com um problema psicológico, inclusive ele pediu para morrer, chamado Elias. Quem conhece Elias na Bíblia? Todo mundo conhece Elias. Elias tinha acabado de orar e o fogo do céu caiu. No outro dia Jezabel falou o seguinte, se amanhã você estiver vivo, meu nome não é Jezabel. Lê lá 1 Reis capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Elias fincou para o deserto, e lá no deserto Elias deu um grito assim, disse assim, Senhor, eu quero morrer, eu não quero viver mais, eu quero morrer, O homem pediu para morrer. Primeiro, olha como que Deus tratou Elias. Primeiro, deu comida para ele. Um anjo deu comida para ele. Primeiro, ele se alimentou. Segundo, o anjo falou assim, levanta e anda. Ficou 40 dias andando. Fazer um exercício físico é bom, irmão. Mandei ele andar 40 dias. Anda. Né? Tá lá. Levanta e anda. E fazer caminhada, irmão. Estou voltando agora os meus exercícios físicos. Está uma maravilha. Que para acordar cedo, tem que acordar mais cedo para resolver. E tem hora que dá vontade até de se jogar da cama. Mas depois que você vai ser reativo ao corpo, é difícil para todo mundo. Terceiro, primeiro Deus deu comida para ele. Segundo, mandou ele fazer o quê? Levanta e anda. Você vai acordar com essa palavra amanhã na sua cabeça. Levanta e anda. Aleluia. Não é levanta, toma a sua cama e anda, não. É só levanta e anda, já está bom. E terceiro, Elias estava dentro da caverna e reclamando da vida. É que só sobrou eu. A Bíblia diz que o Senhor chegou e falou com Elias assim, Elias, o que fazes aqui? É tão interessante que Deus não falou assim, Elias, o que você faz aí? Deus falou, o que fazes aqui? Deus estava dentro da caverna com ele. E sabe o que Deus fala com Elias ali? Elias, vai lá para fora. E lá fora, Deus começa a ouvir Elias. O que Elias começa a dizer? Tudo que estava dentro da alma dele. Fala ou não fala? Só sobrou eu de profeta. Só sobrou eu. Deus deixa Elias falar. Sabe o que é isso? Externalização do problema. O que Deus fez demais para tratar Elias? Ouviu. Fez ele andar e comer. Para entender o seguinte, você é ser humano. Saia do lugar que está te sufocando. Começa a dizer para as pessoas que você precisa de ajuda, que você não vai conseguir enfrentar aquilo sozinho. Mas isso é para fraco. Nós somos fracos mesmo. Forte é só o Senhor. Nós somos vaso de barro, mas Ele é a glória do vaso. Geração de super-homem, geração de super-crente. Cuidado, que para todo super-crente tem uma criptonita. Cuidado. Aqui não tem super-crente.
Aqui tem gente que abraça um com o outro e chora. Aqui tem gente que chora um com o outro, mas daqui a pouco a Bíblia diz que esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e nós seremos como Ele é, incorruptível. Mas até que chegue esse dia, você não queira ser Deus. Não queira ser Deus. Você é ser humano, você é vaso de barro. O que tem valor para nós é a glória de Deus. E a minha oração para você aqui hoje, sabe qual será? Que te dá sensibilidade e coragem para abrir, dar um grito no que está te segurando, e não esperar isso te matar devagar por dentro, mas que você se levante e diga: eu sou fraco, eu não vou conseguir, mas eu te garanto que alguém vai te abraçar, alguém vai até você, vai te ajudar, eu vou te ajudar, nós vamos caminhar junto, nós vamos caminhar junto. Se você vê pessoas, relato de pessoas que saíram da depressão, elas não saíram primeiro por causa do remédio, elas saíram primeiro por causa de reconhecer quem são e Deus ajudou. Segundo, alguém chegou para ela e disse: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Eu não sei, hoje aqui pode ter pessoas que serão um instrumento de Deus na vida dos outros, pessoas que serão alvo, que serão bênção de Deus na vida dos outros, e pessoas serão boca que vão dizer: me ajude, me ajude. Fique em pé onde você está. Isso.